Oi, gente, tudo bem? Professora Maiara aqui falando. Primeiramente, eu quero pedir desculpa para vocês, tá? Pela demora aí de postar o vídeo novamente. A professora, aquele dia, ficou trabalhando até tarde e não conseguiu, né? Aliás, enviou achando que estava tudo ok e que no dia seguinte só enviaria o de filosofia. E aí foi a surpresa, né? De quando eu abri o celular, vi as mensagens de vários de vocês aí de todas as salas falando que não tinha gravado o áudio. Então, por isso quero pedir desculpa. Eu deixei no comunicado escrito lá, né? Sobre as atividades que eram para vocês me entregarem até hoje. Fiquem em paz que não será mais, né? Não vou exigir para não entregar. Não precisa entregar hoje, quem conseguiu... Parabéns, quem não conseguiu, eu não vou brigar por conta disso. Vou dar o final de semana inteiro. Olha como eu sou boazinha, hein, mano. Vocês vão ter que me depois ajudar, hein. Bom, mas assim, de qualquer maneira, a gente vai fazer aqui a nossa aula, tá? Eu vou tentar ser mais breve, já que tem tantos outros vídeos. E também para facilitar para vocês, já que vocês têm apenas hoje para assistir isso, para conseguir amanhã dar continuidade na nossa aula de manhã, ok? Então vamos lá, 50 minutos de aula, eu vou tentar ser rápida, tá? Vou fazer da mesma forma que eu fiz da outra vez. A cada presidente eu faço um vídeo diferente. Então, pode ser que esses 50 minutos eu consiga dividir em vários, tudo bem? Vou tentar ser rápido, que a outra vez eu estava bem detalhada, né? Mas vamos ver o que a gente faz, tudo bem? Então, na nossa última aula, segunda-feira, nós falamos um pouquinho, fizemos a introdução do populismo no Brasil, tudo bem? E aí eu mostrei a marchinha para vocês, a marchinha de carnaval, como uma forma de divulgação do governo do Getúlio Vargas, e a gente conversou sobre isso e a aula inteira ficou apenas na introdução. E aí, hoje, nós vamos começar a falar sobre um governo pós o período aí do Vargas, tudo bem? Do governo Eurico Gaspar Dutra, tudo bem? Bora lá então? Bom, gente, o que eu queria que vocês entendessem, tá? O primeiro governante do Brasil, depois da era Vargas, a gente vem aí com apenas um antes do Vargas voltar. Vocês vão conseguir entender isso um pouco mais à frente. Que é o Dutra, esse cara mesmo aí que vocês conhecem a rodovia ali, que tem por aí ali em Guarulhos, tudo bem? Bom, o que a gente pode falar um pouquinho do Dutra, tá? Primeiro, ele ficou de 46 a 51, tudo bem? Então, quem quiser grifar aí, é importante, porque eu vou fazer perguntas sobre ele na prova, hein, turma? Então, de 46 a 51, Gaspar Dutra foi presidente. O que ele se destacou? Porque ele simplesmente substituiu aquela Constituição de 1937 que o Getúlio Vargas fez, criando uma nova no mesmo ano que ele entrou, em 46. O que ele queria a partir desse momento? Era redemocratizar o Brasil, ou seja, era trazer a democracia novamente. E aí, as características dele foi, primeira coisa, né, ele colocar na Constituição um voto secreto, e também obrigatório para qualquer pessoa maior de 18 anos, tá? Com exceção de algumas pessoas que não poderiam votar. Quem seriam essas pessoas? Soldados, né? E os analfabetos, tudo bem? Esses não teriam direito a voto, tudo bem, gente? Soldados, cabos, né, que também estão na área militar, esses daí não tinham direito a voto, tá? E o voto começa a tornar secreto. Não sei se vocês vão recordar lá no primeiro bimestre que eu falei para vocês um pouquinho sobre essa questão do voto, quando ele era aberto, as ameaças, né, que existiam em alguns lugares, que aliás existe até hoje
alguns lugares. A gente já falou sobre isso, tudo bem? Outra coisa também que o Dutra colocou na Constituição foi o mandato presidencial, que levaria 5 anos, tudo bem? Hoje, espero que vocês lembrem que hoje não é 5 anos, tudo bem? Outra coisa também, igualdade de todas as pessoas perante a lei. Ninguém é melhor que ninguém. Não existe fulano que porque ele tem um cargo maior que o meu, que ele ganha mais do que eu, que quer dizer que ele é melhor do que eu. Ele até pode ser, ele tem um poder melhor de compra, né? Pode ser, mas assim, perante a lei não existe. Todos nós somos iguais, tudo bem? Uma outra característica também, né, dessa Constituição de 46, que o Dutra colocou, foi a liberdade de expressão, tá? Ele conseguiu livrar um pouquinho, lembra que nós falamos um pouquinho da censura e da era Vargas, e a gente também falou um pouquinho sobre a manipulação das mídias, né? Então aí olha como que ele veio nessa parte dessa Constituição. Ele dá a liberdade de expressão, porém tem censura, alguns lugares tinham ainda uma censura. E que lugares seriam esses? Espetáculos e diversões públicas. Então não era totalmente 100% uma liberdade de expressão, tudo bem? Mas, né, por outro lado, ele colocou na Constituição uma coisa muito bacana, que é a liberdade de crença, a liberdade de praticar a religião que você bem quiser, né? Isso é bem interessante. Se bem que, aí eu faço a pergunta para vocês, né? Vocês acreditam, isso a gente vai discutir amanhã na aula ao vivo, mas vocês acreditam nessa liberdade de práticas religiosas até hoje? Nos dias atuais? Ou vocês acham que quando ele colocou a liberdade religiosa foi só aquela época, agora não tem mais, ou ainda tem? Eu quero que vocês reflitam e a gente vai discutir sobre isso amanhã, tudo bem? Bom, mais uma da Constituição. Ele proibiu qualquer partido político ou associação que fosse contra o regime democrático. Guarda bem isso que eu falei para vocês. Qualquer partido político que fosse contra o regime democrático foi totalmente proibido, tá bom? Guarda que daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre essa parte e aí vocês vão entender por que eu pedi para vocês guardarem. E por último aí, uma forte tendência do Dutra foi que ele deu proteção a propriedade privada. Ei, Laia, professora, esses dias você estava falando sobre isso e agora o cara vem com isso daí? Pois é. Daqui a pouco a gente volta lá, beleza? Mas só para a gente recordar um pouquinho sobre o final do primeiro bimestre dessa Constituição de 37 que eu falei para vocês, né? Que era essa Constituição, eles chamavam de polaca, tá? Por quê? Porque ele tinha um governo autoritário. Lembre que nós falamos sobre essa parte autoritária do Vargas, tá? E ela foi promulgada pouco antes do início lá do Estado Novo, né? Que vem o novo golpe do Getúlio Vargas, tá? O que essa Constituição tinha? Era a centralização do poder que proibia partidos políticos e suspendia qualquer eleição ou direito civil, ou seja, né? Não podia ter outro partido político, não podia ter eleição, era só ele, pronto. Por isso que era o golpe autoritário que a gente chama. Tudo bem? É só para dar só para a gente recordar um pouquinho sobre essa Constituição que era da época do Vargas. Então, o Dutra foi lá e acabou com essa Constituição aí que eu acabei de mencionar. Tudo bem? E aí, durante o governo Dutra, né? O que a gente pode falar assim? Foi marcado pelo alinhamento político com os Estados Unidos. O Dutra, ele foi lá e chegou nos Estados Unidos e falou, olha, eu gosto de vocês, vocês são uma bacana aí, tipo, vamos fazer uma amizade aí, sabe? De boa na lagoa, essas coisas. Mas por quê? Por conta da Guerra Fria.
Lembra que nós tratamos a Guerra Fria e falamos de vários países que uns apoiavam a Rússia, outros apoiavam os Estados Unidos, né? Tanto o lado capitalista quanto o lado socialista. Pois bem, o Dutra, ele vai ficar do lado dos Estados Unidos. Lembra quando eu falei para vocês, quase agora, eu falei, guarda a parte de proibição dos partidos políticos? Eu falei o quê? Que era qualquer partido político que fosse contra a democracia. E, ao mesmo tempo, eu pedi para vocês guardarem por quê? Como o Dutra se alinhou aos Estados Unidos, ele acabou proibindo um partido político, que era o PCB. Para quem não conhece, Partido Comunista Brasileiro, né? Esse Partido Comunista Brasileiro, pelo menos naquela época, era ainda ligado ao socialismo russo do Stalin, tudo bem? Bom, por conta disso, ele deixou bem claro que o PCB era proibido no Brasil. Foi declarado ilegal e os políticos eleitos por esse partido nas eleições em 45 foram todos cassados, tá? Não teve um do PCB que se salvou aí nessa época, tá? E aí os Estados Unidos se aproveitou da situação e ainda criou uma escola superior de guerra, que a ideia era preparar esses oficiais para as Forças Armadas, tudo bem? Então, os Estados Unidos chegou, já que você quer ser nosso amiguinho, então vem para cá, ó. Tô criando aí uma escola superior de guerra, a gente precisa de oficiais superiores, né? Porque é com essa base aí que a gente precisa, que se vai que tem guerra, já que vocês estão do lado da gente, né? Então, se a Rússia atacar a gente, vocês estão com a gente, e é isso aí. Então, ó, a gente vai preparar vocês, nós somos um pessoal bacana. É tipo assim, tá, gente? A finalidade deles era preparar esses soldados para Forças Armadas, tá? E aí, por conta disso, esse ambiente, já que várias pessoas vão lá estudar nas Forças Armadas, o discurso anticomunista começou a se tornar cada vez mais comum, tá? As pessoas começaram a comunicar mais com um lado negativo para o comunismo, tudo bem? Então, foi um discurso mais favorável para a população brasileira aos poucos, porque um começou a falar, que o outro começou a falar e foi passando. Tudo bem? Bom, economicamente, o Brasil acabou investindo no capital estrangeiro, tudo bem? Então, ou seja, trouxe várias indústrias estrangeiras para o Brasil, tá? Aí, ele foi lá e deu mais um passo. Que passo que era esse? Era um passo que fracassou. A gente chama de plano SALT, tá? Qual era o objetivo do Dutra com esse plano? Era estimular esse crescimento do Brasil, tá? Em 4 áreas. Que áreas eram essas? A saúde, a alimentação, transporte e energia. A ideia dele era investir em empresas privadas, principalmente estrangeiras, para construir as ferrovias, para investir em eletricidade e também até investir as eletricidades nas áreas rurais. Mas esse plano, né, apesar dele querer investir em tudo isso, não tinha benefício algum para os investidores. Não tinha. E aí, então, esses investidores aí, desistiram e não investiu nesse plano dele. Por isso que esse plano foi totalmente fracassado. Como ele não tinha fundos, ele cancelou o plano dele. Tudo bem? Essa é um pouquinho que eu queria falar do Dutra para vocês, tá? Eu vou também pedir para vocês responderem, pode comentar aí mesmo no próprio YouTube, nos comentários. Responda para a professora aí, com base do que eu acabei de falar para vocês do governo Dutra. O que vocês podem olhar aí dessas características dele
e dizer que é considerado populista. Tudo bem? Eu quero ver quem vai responder aí. As primeiras pessoas que responderem ganham um pontinho amanhã, beleza? Quero só ver, hein? O que você pode sempre pesquisar na internet? Desafio vocês. Tudo bem? Qual é essa característica populista do Dutra? Tudo bem? Vou encerrar o vídeo e a gente continua em outro do retorno do Vargas.